Graça e paz, irmão e irmã. Bom dia. Domingo, 18 de abril de 2021. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu convido desde já você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 93. Vamos ler o Salmo de número 93, que diz assim: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e em força. O mundo está estabelecido, não pode ser abalado. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os mares levantam-se, ó Deus. Os mares levantam a sua voz. Os mares levantam as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Amém. Podemos ter a confiança nesse Deus poderoso. Toda vez que a Bíblia fala sobre o mar, ela tem essa conotação das situações da vida. Nossa vida realmente ela é comparada com a, as, as marés, que às vezes estão calmas, estão serenas, um mar está tranquilo, mas às vezes vem tempos de tempestade, como nós temos vivido nesses dias. Mas esse salmo nos garante que o Senhor é mais poderoso do que qualquer situação. A sua voz é mais poderosa do que a voz de muitas águas. Glória a Deus por isso. E é nesse sentido de adoração que nós estamos firmes aqui, confiantes no Senhor. Vamos fazer uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai. O Senhor é Deus poderoso e nós temos confiança em Ti, Senhor. No início desse trabalho, desse culto, nós já queremos expressar aqui, Senhor, que contemplamos o Teu poder, a Tua majestade, o poder da Tua voz sobre as muitas águas que nos cercam, sobre esse mar revolto que às vezes é a caminhada da humanidade nessa terra, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está reinando e o seu trono é eterno. E nós estamos confiantes que somos protegidos e amparados por Ti neste dia e na nossa existência e na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Tu és santo, santo, santo tu és, poderoso, glorioso, santo, digno de todo louvor, de toda adoração, e nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E ainda nesse clima de adoração, convido você a abrir o seu inário e cantar o número 81, Amparo Divino. Cantemos juntos.
Eu convido você ao nosso momento de confissão e vamos fazer a leitura do Salmo 4, dos versículos de 1 a 6. Salmo 4, versículos de 1 a 6. Vamos ler? Diz assim: Responde-me quando clamo ao Deus da minha retidão. Na angústia, dá-me alívio. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração na vossa cama, e calai-vos. Oferecereis sacrifício justo e confiai no Senhor. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Amém. Neste momento eu convido você a fazer uma reflexão pessoal para que você possa estar diante dele, sendo aperfeiçoado, sendo lavado pelo sangue de Jesus, que as nossas falhas sejam entregues diante dele para que ele possa aperfeiçoar a obra que iniciou, a obra de redenção e a obra de santificação. Oremos uma oração silenciosa e após alguns minutos eu farei uma oração audível encerrando esse momento. Oremos então. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos mostra o caminho do bem, Senhor. Nos ajude a trilhar o caminho da santidade. Aperfeiçoa, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos para fazer o bem, Senhor. Muitas vezes aquilo que queremos fazer não fazemos pela omissão. E aquilo que não devemos fazer, isso está diante de nós para nós fazermos e fazemos por causa da nossa má conduta, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Lava as nossas mãos, os nossos pensamentos, Senhor, as nossas intenções. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, contando com a tua graça, com a tua misericórdia e contando com o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. No nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Perdoados e perdoadas, vamos ler no mesmo capítulo 4 de Salmos, nós vamos ler o versículos 7 e 8. Diz assim: Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que se lhes multiplicar o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. O Senhor Deus nos garante a paz. Quando nós entregamos as nossas imperfeições diante dele, ele nos aperfeiçoa e nós ficamos com a nossa consciência tranquila, a nossa consciência trabalhada, curada por ele. E aí nós renovamos a nossa alegria e temos paz para descansar na confiança do Senhor. Amém? Então vamos permanecer nesta graça e nesta fé. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmão e irmã. Nesta manhã convido você a louvar ao Senhor cantando Perto Quero Estar. Amém? Vamos cantar juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O Senhor Deus será adorado em toda a terra. Vamos declarar que desde os confins da terra ele será adorado. Amém? Cantemos. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e
e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Nas alturas dos céus, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Agora nós faremos a oração pelas ofertas, pelos dízimos que são levantados pela nossa comunidade. Nós somos gratos a Deus pela sua provisão, né? E de tal forma que a comunidade tem podido também assistir aqueles que estão em momento de necessidade. E nós queremos agradecer a esse Deus agora nesta oração. Oremos então. Senhor Deus, com boa mão o Senhor tem nos ajudado, Pai. Tu és misericordioso, grandioso, provedor. Nós, teus filhos e filhas, queremos aqui, Senhor, erguer um altar de gratidão a Ti, Senhor, pelas obras da Tua mão, pelo que temos tido na mesa, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos mantido, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Tudo isso é sinal das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E nós te agradecemos por isso. Queremos te pedir que esses valores que são levantados por esta comunidade, Senhor, possam ser revertidos, Senhor, no teu reino da melhor forma possível. Abençoe as pessoas que vão lidar com esses valores, Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão à frente desse Ministério de Administração, de Tesouraria. Ser com eles, Pai. Nós queremos te pedir por cada família também, que pôde contribuir, e as que também não puderam, Senhor, abençoe, abre a janela dos céus, Pai. Aquele que não tem emprego, que não tem o seu sustento neste momento, Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, uma recolocação. Nós queremos te pedir, Pai, que continue conosco nesta caminhada, nessa jornada, Pai, porque nós somos o teu povo, ovelhas do teu pastoreio, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor dá com a tua boa mão, Senhor. É o que nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Bom dia, irmão e irmã, graça e paz. Chegamos no momento da palavra. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura do texto de Lucas, capítulo 24,
o verso 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém? O tema que queremos refletir, amados, nessa manhã, que veio à minha mente quando eu estava estudando o texto de Lucas para preparar a mensagem. O tema: últimos dias, últimos acontecimentos. O que tem acontecido nesses últimos dias no Brasil e no mundo? Notícias não muito boas na área da economia, na área da política, na área da saúde. E assim como estamos vivendo um tempo difícil, os discípulos, eles estavam conversando sobre as coisas que estavam acontecendo nos últimos dias. 2 discípulos vinham no caminho para Emaús e estavam conversando. E esse texto, no verso 13 e no verso 14, vai nos dizer que naqueles dias, ou naquele mesmo dia, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E estavam entristecidos. E de repente Jesus chega do lado dos discípulos e perguntou para eles o que estava acontecendo, que últimos acontecimentos eram aqueles que eles estavam falando. E eles disseram para Jesus, responderam a ele: você não sabe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes e sacerdotes e autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? E nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. E depois de tudo isso, já é o 3º dia que tais coisas sucederam. E aí eles continuaram conversando, falando que as mulheres foram no túmulo de Jesus, tiveram experiências sobrenaturais com os anjos. Alguns também falaram que viram o Senhor Jesus. E naquele momento, conversando com eles, Jesus traz a memória deles no verso 25. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus traz a memória daqueles discípulos que estavam tristes diante dos últimos acontecimentos, a promessa a respeito da morte e ressurreição de Jesus, que era necessário que acontecesse tudo aquilo que foi profetizado. Então, desde Moisés, ele foi discorrendo, trazendo à memória aqueles 2 discípulos, tudo que tinha acontecido, porque era da vontade de Deus para a salvação da humanidade. Então, quando eles chegam para entrar em uma casa, Jesus vai em direção a continuar o seu caminho.
e eles convidam Jesus para entrar. E Jesus entra e vai cear com eles, fazer uma alimentação. E quando Jesus pega o pão, no verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, disse-lhes, então, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém. Então, no momento que Jesus parte o pão e abençoa, eles reconhecem que é o Mestre, que é o Filho de Deus, que é o Messias, que caminhou com eles durante um período de 3 anos, falando sobre o reino de Deus, sobre a vontade do Pai, sobre a vontade de Deus para se relacionar com a humanidade. Então, nesse verso 32, eles expressam que o seu coração ardia quando pelo caminho Jesus lhes falava, quando Jesus expunha as Escrituras, os seus corações eram aquecidos. E quando eu cheguei nessa parte do texto, eu lembrei da experiência do coração aquecido de John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos. John Wesley sentiu o seu coração estranhamente aquecido diante da leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus trouxe confiança à vida de John Wesley, trouxe uma mudança no seu ministério, trouxe uma mudança de dentro para fora, novas convicções sobre a maravilhosa graça do nosso Deus. E ele continuou buscando ao Senhor para que essa chama no seu coração que foi aquecida não se apagasse. E essa experiência produziu uma verdadeira mudança na vida de John Wesley e no seu ministério. Um ministério de poder, um ministério na unção do Espírito Santo de Deus, a sua pregação incansável sobre a justificação pela fé, a crença na cruz de Cristo e a ênfase do seu ministério também sobre a santidade e o avivamento, que poderia transformar toda a sociedade. E a gente lembra que nesse tempo, no período que John Wesley viveu, com essa reforma por meio da palavra de Deus, produziu a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema prisional, reformas nas questões trabalhistas, de modo que historiadores da sua época chegaram a atribuir ao movimento metodista o mérito da Inglaterra não ter padecido os horrores da Revolução Sanguenta, como a que aconteceu na França. E o metodismo chegou até nós trabalhando por uma sociedade mais justa. A mensagem que John Wesley pregava era a mensagem da cruz, era a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Uma mensagem que salva, uma mensagem que cura, uma mensagem que liberta. Esses homens, depois da ressurreição de Jesus, de ter aquele contato com ele e a leitura das Escrituras,
e eles foram impactados por essa leitura, imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Havia uma promessa da parte de Jesus para que eles ficassem em Jerusalém e fossem revestidos de poder. Aqueles homens, depois da morte de Jesus, eles saíram de Jerusalém, estavam indo no caminho de Emaús e estavam entristecidos diante da situação que eles estavam vivendo, mas quando eles têm o contato com Jesus e com a sua palavra, eles são animados na sua fé e eles retornam para Jerusalém para continuar vivendo tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus. E com o John Wesley não foi diferente e conosco também não é diferente. Quando nos deparamos com o poder do Evangelho, com o poder transformador do Evangelho, as nossas vidas são mudadas. Quando temos um encontro real de salvação com o Senhor Jesus, temos uma experiência de fé também, a nossa trajetória também é mudada. E uma sociedade onde tem muitos cristãos que adoram ao Deus verdadeiro, que realmente vivem esses princípios, nós cremos que podem transformar toda uma sociedade. Porque quando nós vemos a história da igreja cristã, Deus levantando homens e mulheres em várias gerações, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida desses homens e mulheres. As convicções que eles têm de fé em Deus faz com que eles lutem por uma sociedade mais justa. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Os últimos acontecimentos e os últimos dias que temos vivido não têm sido muito fáceis. Muitas situações de lutos, de perdas, uma economia onde nós vivemos um índice elevado de desempregos. Louvamos a Deus, porque muitos homens e mulheres têm trabalhado e temos caminhado como igreja do Senhor também nesse tempo, mesmo não sendo presencial o nosso culto, mas estamos conectados com o Espírito Santo de Deus na mesma fé. Por meio dos cultos estamos sendo edificados e continuamos caminhando firmes nessa fé que o Senhor colocou nos nossos corações. Estamos na expectativa de um tempo de transição, de mudança, abertura de templos, abertura de comércios e a diminuição de casos do Covid. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes no Senhor e que o Senhor nos ajude nesse tempo, porque a mensagem do Evangelho, ela renova a nossa fé, ela continua sendo atual para os nossos dias. Que a leitura da palavra, meu amado irmão e minha amada irmã, possa aquecer o seu coração e que a leitura da palavra ela possa trazer novas perspectivas boas do reino de Deus para a nossa realidade, para a nossa vida em sociedade nesse tempo. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos guardando. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra ministrada, pelo poder da ressurreição, poder transformador, Pai, lendo a Tua palavra e percebendo a tristeza dos discípulos diante, ó Deus, da situação que eles se encontravam, já chegando ao terceiro dia, e eles estavam esperando que Jesus viesse ao encontro deles, ressuscitasse, mudasse a sua história, Pai, e eles tinham uma perspectiva, Senhor Deus, confiando em Ti. Jesus ressuscitou, conviveu com eles, disse que era necessário que eles continuassem levando a mensagem do Evangelho, que toda a autoridade foi dada a eles, que eles deveriam continuar
fazendo discípulos de todas as nações, e essa mensagem chegou até nós. Jesus foi para o Pai e está à direita do Deus Todo-Poderoso. E a humanidade continua, Senhor, cada geração vivendo os seus dilemas, as suas dificuldades, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco. A Tua palavra nos garante que o Senhor não nos abandonou. A Tua palavra traz, ó Pai, renovação dos nossos votos de fé contigo, Pai, com a nossa comunidade também, ó Deus. Então nós te agradecemos porque essa mensagem de ressurreição, essa mensagem, ó Deus, que vem ao nosso encontro em meio à tristeza, em meio a perdas, mas é uma mensagem que vem dos céus para nós. É uma mensagem que vem, ó Deus, trazendo e renovando as promessas que o Senhor tem para o teu povo, Pai. E por essa razão nós continuamos confiando no Senhor. Nós continuamos caminhando de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, pedindo pela Tua misericórdia, pedindo a Deus a Tua bênção em todas as áreas, ó Pai, da sociedade, Senhor, no Brasil e no mundo, pedindo ao Senhor que esse vírus venha retroceder, ó Deus, pedindo pelo avanço das vacinas, ó Deus, pela recuperação da economia também, Senhor, e sendo instrumentos do Senhor nessa terra, sendo boca profética do Senhor, continuando anunciando a Tua palavra, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E nessa caminhada, Deus, assim como esses discípulos compartilhavam, ó Deus, as suas mazelas uns com os outros, as suas tristezas, ó Deus, mas também vivendo experiências de fé no partir do pão, quando Jesus estava ali com eles ao redor da mesa, que nós possamos caminhar assim, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, ó Deus, sendo solidário com o órfão, com a viúva, com aquele que está passando necessidade, Deus, e ajudando, ó Pai, sendo um referencial na nossa sociedade. Essa é a nossa oração, nós agradecemos a Tua presença conosco a cada dia, tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Visita cada família, Senhor, da nossa igreja, continua fortalecendo, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. E graças a Deus. Amados, vamos receber a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce presença do Espírito Santo venham sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus, sobre a terra, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Amados, que possamos ter uma semana abençoada.